Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais, solenes e carregados de significado da Bíblia. O capítulo 33 de Deuteronômio. É um momento de um peso, absurdo, né? Sim, o texto já começa dizendo: esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Imagina a cena, Moisés com 120 anos, ele tá na beira da morte, ele sabe que não vai entrar na Terra Prometida e o último ato dele não é um lamento, é uma série de profecias. Exato, ele vai basicamente traçar o destino de uma nação inteira, tribo por tribo. Isso. E para a gente entender a profundidade disso, vamos nos guiar aqui pelos comentários e notas de duas Bíblias de estudo, a edição Holman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa ideia aqui é essa, né? Tentar decifrar o que parece ser um verdadeiro mapa do DNA de Israel. Um mapa de DNA, gostei disso, estabelecido ali naquele momento crucial da história. Exatamente. Um mapa de caráter, de vocação e de destino. Ok, então vamos lá. O capítulo, curiosamente, não começa com a primeira tribo. Ele abre com uma cena grandiosa, quase cósmica. Sim. O texto diz: o Senhor veio do Sinai e lhes resplandeceu desde Seir. Brilhou desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos. É muito cinematográfico, né? Totalmente. E termina com: à sua direita havia para eles o fogo da lei. E o que eu acho fascinante aí é a geografia que ele usa. Sinai, Seir, Parã. Certo. As nossas fontes explicam que isso não é aleatório, sabe? Ele está traçando o caminho da jornada de Israel pelo deserto, relembrando os lugares onde Deus se manifestou de forma poderosa. Ah, então é como se fosse um resumo do caminho percorrido. Isso. A chegada de Deus não é de um lugar abstrato, mas de um caminho concreto que ele fez junto com o povo. Faz todo o sentido. É como dizer, ele esteve conosco em cada passo. Mas e essa imagem? 10 milhares de santos. A minha primeira impressão é de pessoas, homens santos. Mas isso se encaixa aqui? Essa é a pergunta certa. E a interpretação mais sólida, apoiada pelas fontes, é que santos aqui se refere a seres celestiais, a anjos. Anjos? Sim. Então, imagina a cena. Não é só Deus aparecendo, é o rei celestial chegando com toda a sua corte divina. Isso eleva a majestade do momento a um nível completamente diferente, né? Nossa, com certeza. E logo depois dessa imagem vem a expressão fogo da lei. Que metáfora forte. É fortíssima. A lei não é apresentada como um conjunto de regras frias, mas como algo vivo, intenso, sabe? Poderoso. E isso leva a uma coisa que eu notei. Nos versos seguintes, no verso 5, Deus é proclamado rei sobre Jesurum. Jesurum. Um nome que não se ouve todo dia. Não mesmo. É um nome poético, quase um apelido carinhoso para Israel, que significa algo como o reto ou o justo. Então aqui está a minha dúvida. Como é que pode, o mesmo Deus que traz uma lei de fogo tão intimidadora, é também o rei amoroso de Jesurum, do seu povo querido? Parece um paradoxo, né? Exatamente. O legislador temível e o rei afetuoso, tudo na mesma pessoa. E a resposta parece ser que, para Israel, as duas coisas não são contraditórias. A lei, por mais rigorosa que seja, é vista como o maior presente desse rei amoroso, é o guia para que o reto continue sendo reto. Entendi. A glória e o amor andam juntos? Isso. Essa abertura estabelece que o rei divino, cercado por sua majestade, está prestes a decretar o destino do seu povo por amor. Que bela preparação. Então vamos às tribos. A primeira é Rúben, o primogênito. E a bênção é, para ser sincero, um pouco decepcionante. Sim. Que Rúben viva e não morra. E que não sejam poucos os seus homens. Parece mais um desejo de sobrevivência do que uma bênção de glória. É uma observação perfeita, e esse tom reflete totalmente o status decaído de Rúben. Como assim? Como primogênito, ele deveria receber a porção dupla, a liderança, Mas as notas de estudo nos lembram de um pecado grave que ele cometeu no passado, um ato que o fez perder essa posição. Ah, é verdade. Então, a bênção não é sobre domínio, mas sobre misericórdia. É um apelo para que a tribo, não desapareça. Puxa,
E é fascinante sair dessa luta pela sobrevivência e ir direto para a tribo que ia definir a realeza, Judá. Sim. Bênção dele também soa como uma luta, mas de um tipo diferente. É uma oração. Ouve, Senhor, a voz de Judá, se tu ajuda contra os seus inimigos. Exatamente. A bênção de Judá já o posiciona como uma tribo guerreira, de vanguarda. Mas note que não fala de vitórias garantidas, e sim de um clamor por ajuda. É um presságio, então? Totalmente. É um presságio da história de Judá e da linhagem real que viria dela. Uma linhagem de líderes que estariam sempre em batalha, dependendo da força divina. Ou seja, a liderança não é um privilégio confortável. É um fardo perigoso. Precisamente. Isso fica ainda mais claro com a próxima tribo, Levi. A bênção dele é a mais longa de todas. Sim, a diferença é gritante. Fala sobre lealdade a Deus acima da família, sobre ensinar a lei e sobre algo chamado Tumim e Urim. O que exatamente eram essas coisas? O Tumim e o Urim são um detalhe crucial. As fontes descrevem eles como objetos sagrados guardados pelo sumo sacerdote, que eram usados para discernir a vontade de Deus. Tipo um canal de comunicação direto. Quase isso. E a bênção de Levi é longa, porque o papel deles é central. Eles não recebem terra como as outras tribos. A herança deles é espiritual. Certo. A bênção relembra a dedicação total deles no episódio do bezerro de ouro, quando ficaram ao lado de Moisés contra os idólatras, mesmo que isso significasse ir contra os próprios parentes. Eles provaram a lealdade deles, então. Exato. Por isso o destino deles não era arar campos, mas ensinar a lei e ministrar no santuário. Ok, então já temos 3 modelos de destino aqui. Rúben, a sobrevivência. Judá, a liderança militar. E Levi, a vocação espiritual. Isso. Isso nos leva às tribos que receberam promessas mais ligadas à prosperidade e segurança. Começando com Benjamim. E a bênção de Benjamim é pura ternura. O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o protegerá e descansará nos seus ombros. É uma imagem de proteção incrível. E essa parte de descansará nos seus ombros é muito específica, né? Quase como um pai carregando um filho. Exato. Mas aqui, uma das nossas fontes, a Bíblia Holman, adiciona uma camada que transforma essa imagem poética em algo muito concreto. Como assim? Ela aponta que Jerusalém, a futura cidade do Templo de Deus, estaria localizada na fronteira entre o território de Judá e o de Benjamim. Nossa, então pera. A imagem de Deus descansando nos seus ombros não é só uma metáfora sobre proteção. Poderia ser também uma referência física, quase arquitetônica, ao lugar onde o templo seria construído. Caramba, isso é incrível. Transforma completamente o significado. Exatamente. A bênção se torna profética e literal. E, falando em promessas geográficas, a bênção de José, que representa Efraim e Manassés, é uma explosão de prosperidade. Sim, a linguagem aqui é riquíssima. Fala do mais excelente dos céus, com um orvalho, o mais excelente que o sol amadurece. É um poema à fertilidade. A bênção de José é a mais longa depois da de Levi, e ela foca, primeiro, numa riqueza agrícola incomparável, fala de bênçãos que vêm de cima, do céu, e de baixo, das fontes. É a promessa de uma terra que seria o celeiro da nação. Mas aí, no meio dessa descrição toda pastoral, a imagem muda de forma, abrupta e violenta. Sim. O texto passa a descrevê-lo como a primogenitura de um touro, e seus chifres são como os de um boi selvagem. A gente sai do campo e de repente está numa arena. O que está acontecendo? Essa é a dualidade que define a força de José. A bênção tem 2 partes, sabe? A primeira é a riqueza agrícola. A segunda é um poder militar imenso. Os chifres são um símbolo clássico de força e as notas explicam que os 2 chifres representam as 2 tribos descendentes de José, Efraim e Manassés. Juntas, elas seriam uma força militar formidável. Prosperidade e poder. Uma combinação e tanto. E depois dessa dupla poderosa, temos uma dupla parceira. Zebulon e Issacar, abençoados juntos. Sim, e a forma como são abençoados sugere uma parceria.
Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Viagens e tendas. As fontes levantam a possibilidade de que Zebulon, perto do mar, se dedicaria ao comércio, às viagens, enquanto Issacar seria mais agrário, fixo, às tendas. E eles iriam sugar a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia? Parece que eles seriam bem-sucedidos. Querem a recursos específicos, como areia de alta qualidade usada para fazer vidro. Que interessante. Mas o mais legal é o propósito dessa riqueza. O texto diz que eles chamarão os povos ao monte para oferecer sacrifícios. A prosperidade deles não é um fim em si mesmo. É um meio para atrair outras nações para a adoração? Isso mesmo. Certo, agora o tom fica ainda mais marcial, quase selvagem. Vamos para Gad. A bênção é brutal. Como leão, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. A imagem é violenta, mas reflete a reputação de Gad. Eles eram uma tribo guerreira que escolheu seu território a leste do Jordão, uma fronteira perigosa. Eles precisavam ser ferozes. Faz sentido. E a ferocidade continua com Dan, descrito como um leãozinho que vem saltando de Bazã. Peraí, Bazã fica bem ao norte, certo? Sim. Mas o território original de Dan não era mais ao sul? Parece um erro de geografia. É exatamente isso que torna essa bênção tão impressionante. Não é um erro, é uma profecia. Uma profecia. Sim, as notas de ambas as Bíblias destacam esse ponto. Moisés não está descrevendo onde eles estão, mas quem eles se tornarão. Uau! Ele está prevendo um deslocamento que só aconteceria séculos mais tarde, quando a tribo de Dan, pressionada, migraria para o extremo norte, exatamente na região de Bazã. Caramba, que coisa! É como se o destino da tribo já estivesse selado na sua identidade. É um roteiro para o futuro. Um roteiro preciso. E para fechar o ciclo, depois de tanta guerra, temos duas bênçãos que soam como pura fortuna e tranquilidade: Naftali e Asser. Naftali é satisfeito de favores e cheio da bênção do Senhor, herdando a região do Mar da Galileia. E Aser, a imagem é puro luxo. Bendito seja Aser, e banhe em azeite os seus pés. Essa imagem dos pés banhados em azeite é um símbolo clássico de abundância extrema. Eu derramo uma gota de azeite na cozinha e já acho um desperdício. Imagina banhar os pés nele. Pois é, as notas explicam que o território de Aser era ideal para o cultivo de oliveiras. A produção de azeite seria tão vasta que essa hipérbole poética se aproximaria da realidade. E a bênção dele termina com segurança. Trancas de ferro e de bronze e paz duradoura. Sim, para Aser a promessa de uma vida de riqueza, prazer e segurança. Então, recapitulando, passamos por um mosaico incrível de destinos. Sobrevivência para Ruben, liderança em batalha para Judá, vocação espiritual para Levi, intimidade com Deus para Benjamim. A dupla de poder e prosperidade para José, parceria comercial religiosa para Zebulon e Issacar. Ferocidade guerreira para Gad e Dan. E, finalmente, riqueza e paz para Naftali e Asher. Cada um com um papel, uma identidade. Se a gente conecta tudo isso, o capítulo funciona como uma carta de identidade para Israel. Moisés está definindo o caráter e a função de cada parte dentro do todo. Certo. É tanto um reflexo do passado, com suas falhas e acertos, quanto uma profecia para o futuro. Ele está dizendo, esta é quem vocês são, e este é o papel vital que cada um vai desempenhar. Vocês são diferentes, mas precisam uns dos outros. É a clássica ideia de unidade na diversidade. Exatamente. E os versos finais do capítulo são a grande conclusão que amarra tudo. Depois de detalhar as diferenças, o poema se volta para a nação como um todo e declara: não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? É a cola que une todo esse mosaico. A mensagem final é que, apesar das diferentes vocações, a segurança, a prosperidade e a felicidade de toda a nação vem de uma única fonte: sua relação única com Deus. Ele é o escudo que protege a todos. E isso tudo, nos deixa com uma reflexão final. Essas bênçãos delineiam destinos e características coletivas para cada tribo. E isso nos faz pensar como as identidades coletivas, sejam antigas ou modernas, moldam os destinos individuais. E até que ponto as bênçãos ou as expectativas e narrativas que a gente deposita sobre um grupo acabam de fato predeterminando o seu caminho.